vamos falar da questão da religião da Grécia, tá? E a questão da mitologia, como que é importante a gente entender todo esse período da Grécia clássica, em que você vai ter um grande avanço do setor cultural, tá? Os gregos, eles foram os grandes pioneiros na questão do desenvolvimento da arte, do teatro, tá? A comédia grega, as tragédias, tá? Isso vai levar ao que a gente conhece hoje como as novelas, né? Que são baseadas em tragédias, em comédias, obras literárias, tá? A literatura vai ter uma grande influência, tá? Da questão do eu, o eu poético, o eu lírico, tá? Que é aquele eu baseado no sentimento, na expressão do autor sobre a obra que está escrevendo, tá? A escultura, a pintura, enfim, os gregos vão ter uma grande influência nessas artes, a arquitetura. Então a gente pode dizer que o teatro, a arquitetura, a escultura e a pintura, e também a literatura, tiveram grandes influências do pensamento grego, que era o pensamento do eu poético, do eu lírico, da liberdade, tá? Então é importante a gente entender como que os gregos tiveram grande importância na cultura da civilização ocidental. Os gregos, eles eram politeístas, tá? Eles acreditavam em vários deuses. Então a mitologia grega, tá? Ela foi importante para compreender o processo da formação do povo grego. A mitologia, ela vem do termo mitos, é o estudo dos mitos. E essa mitologia se baseia também nas narrações, são narrações históricas, passadas de geração em geração por um povo. E esse povo conta a sua história de boca em boca. Então foi assim que a mitologia tentou contar a origem do povo grego. Então a mitologia, ela se baseia em várias características da cultura grega, tá? Por exemplo, Medusa, né? A história da Medusa, as ninfas, os deuses gregos, né? Os titãs, Zeus, Poseidon, Afrodite, Atena, Hermes, Dionísio, Hades. Então todos esses deuses da mitologia grega, eles servem para explicar a ideia, tá? Por exemplo, Urano, Urano e Gaia. De Urano e Gaia, a gente tem ali Cronos e Reia. De Cronos e Reia, Zeus, tá? Fora a ideia da cidade das sombras, a ideia da mitologia ligada ao Ciclope, ao Minotauro, enfim, a todas essas histórias, né, que se cria para se tentar compreender a história do povo grego. Uma outra questão interessante também, na Grécia Antiga, é o surgimento de um pensamento muito importante, que é a filosofia. A filosofia, ela é importante para compreender a origem, a essência de um povo, tá? A filosofia significa amigos do saber ou amor à sabedoria, tá? Então, vários pensadores, a filosofia ela surge para questionar, para tentar entender. Então, a filosofia é o porquê das coisas. Por que eu existo? Por que eu estou aqui? Então, grandes pensadores da filosofia grega vão tentar pensar o mundo, como Sócrates, tá? Que é o grande filósofo. O Sócrates ele tinha aquela ideia de sempre perguntar, tá? Conhece-te a ti mesmo, só sei que nada sei. São as grandes frases do filósofo Sócrates, assim como Platão e Aristóteles. Então, esses pensadores vão deixar uma importante referência para a compreensão da cultura grega com a sua filosofia, que é uma forma de tentar pensar e entender o mundo.